Adubo é algo muito pessoal no cultivo de rosa do deserto. Cada condição de cultivo, cada rotina e as preferências do tutor fazem a diferença na escolha do adubo. E que bom que hoje o mercado consegue suprir as mais variadas necessidades. É tanta oferta que a única dificuldade é saber o que sua planta precisa e escolher qual adubo ou qual fertilizante melhor se encaixa para a sua situação. Mas apesar de cada cultivo ser único, eu ousaria dizer que existe um adubo universal que todas as rosas do deserto deveriam experimentar. Um adubo que vai muito além do seu papel de simplesmente adubar. Você já sabe que adubo incrível é esse? Oi, eu sou Thaís Menolini, engenheira agrônoma, consultora em Rosa do Deserto, e você está no canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. É uma alegria imensa ter você aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre um super adubo, que é um verdadeiro super-herói para as nossas rosas do deserto. Na verdade, ele é um super-herói para qualquer cultivo. Eu, por exemplo, incorporei na minha vida quando eu ainda colecionava orquídeas, lá no início da década passada. Ele é um adubo muito utilizado, muito conhecido na orquidofilia, mas no mundo das adênios ele não é tão utilizado assim. Por que eu considero esse adubo como um super-herói? Primeiro, bora lembrar dos super-heróis de nossa infância. O super-herói salva quem está em perigo, luta contra os vilões e no final sempre vence. O super-herói também inspira todo mundo na sua melhor versão. Não é assim que a gente vê o super-herói quando é criança? E certamente ele representava tudo isso que eu falei. Mas como é que um adubo consegue fazer isso? Claro que eu vou te contar como isso se aplica nas nossas rosas do deserto. Mas antes eu vou te contar que adubo tão incrível é esse. Para você que não conhece ou que não reconheceu ainda de quem eu estou falando, esse adubo super poderoso é o bokashi. Qualquer colecionador que me conheça pessoalmente ou através do Instagram sabe que eu sou super fã do bokashi. Eu não só uso o bokashi, como eu recomendo para todo mundo. Eu praticamente reverencio o bokashi. É verdade. E até o final do vídeo você vai entender por quê. Primeira vez que eu tive contato real com o bokashi foi lá em 2006, quando eu dava aula de agroecologia para jovens assentados de reforma agrária, porque até então eu só conhecia na teoria. Sabia o que era, como era feito, conhecia os benefícios, mas nunca tinha manipulado nem visto na prática como ele atuava nas plantas. E de lá para cá eu me apaixonei. E para entrar nos benefícios que o bokashi traz para as nossas rosas do deserto, antes eu vou te dizer o que é o bokashi. A gente já sabe que é um adubo orgânico. Mas ele é muito mais do que um adubo. Basicamente ele é composto de farelo, de origem vegetal, e de farinha, de origem animal. E aí cada bokashi tem sua própria receita. São várias opções. De modo geral, os farelos vegetais são de cereais e de oleaginosas. Dentre os farelos de cereais, por exemplo, pode ser farelo de arroz, de trigo, de centeio, de cevada. Cada região vai ter uma disponibilidade maior ou menor daquele cereal. E dentre os farelos de oleaginosas, pode ser de amendoim, de girassol, de soja, babaçu, dendê, a famosa torta de mamona. Essa está em quase todos os bokashis. E quantas farinhas de origem animal, pode ser farinha de osso, farinha de sangue, farinha de peixe, farinha de ostra. Lembrando que para ser bokashi vai ter derivados de origem animal e de origem vegetal. Então se você é vegano, bokashi não é para você. Tem algumas receitas que levam até algas, que não é nem animal nem vegetal, mas cabe direitinho na composição de um bokashi. E um detalhe importante nessa composição é que tanto a torta de mamona quanto a farinha de osso, que juntas são excelentes para as nossas rosas do deserto, são também um perigo para os nossos pets. Enquanto a farinha de osso é extremamente atrativa, principalmente para os cachorros, a torta de mamona é extremamente tóxica, mesmo em quantidade pequena. Então, se o bokashi que você está utilizando tem essa mistura, tenha cuidado ao utilizar. De modo geral, a gente deve usar o bokashi enterradinho. Então, abra um buraquinho no substrato, coloque o bokashi e cubra. Não só para prevenir dos nossos amiguinhos irem lá cavar, como também para evitar o sol direto, que ajuda a degradar. Mas, voltando à nossa composição, não é somente misturar a farinha com farelo. Apesar de já ser uma combinação incrível, não é isso que faz o bokashi um super adubo. E aí já vem, não uma, mas duas cerejas nesse bolo. Essa mistura de farinha com farelo, que por si só já é uma mistura fantástica,
precisa ser fermentada. Bokashi, o termo bokashi, vem do japonês, que quer dizer composto orgânico. Compostar é quando a gente faz uma fermentação controlada. E um produto compostado vai ser sempre preferível para ser utilizado em nossas rosas do deserto do que um produto orgânico fresco. Porque quando a gente usa fresco diretamente no vaso, a fermentação também vai acontecer, só que dentro do vaso. Então é muito melhor que essa fermentação aconteça antes de ir para o vaso, porque sem um controle efetivo, essa fermentação pode virar uma podridão. E é por isso que a gente não deve usar casca de fruta, suco de verdura, qualquer coisa assim crua, só jogada lá no vaso. Essas receitinhas caseiras é assunto para um outro vídeo. Bora voltar aqui para a nossa composição do bokashi. Para que aconteça a fermentação desses farelos e essas farinhas, é preciso a ação de micro-organismos. E aí está a diferença entre a fermentação e a podridão. A fermentação vai acontecer através de micro-organismos benéficos, enquanto a podridão vai acontecer também pela ação de micro-organismos maléficos. Então, para se fazer o bokashi é preciso inocular esses micro-organismos, mas não é qualquer micro-organismo, são os chamados micro-organismos eficientes. E é isso que diferencia o bokashi, por exemplo, de um composto qualquer, aquele composto que é feito em pilha lá na roça ou na composteira doméstica. Então, para ser considerado bokashi, precisa ser a mistura dos farelos e das farinhas fermentados pelos micro-organismos eficientes. E no final desse processo, o que se tem é um produto extremamente rico em vários aspectos. Agora sim, que a gente tem uma noção do que é o bokashi, bora entender os benefícios que ele traz para as nossas rosas do deserto. Mas lembre de dar seu joinha e de se inscrever aqui no canal, porque 2 vezes por semana a gente tem esse papo interessante assim, sobre conteúdos diferenciados que podem fazer a diferença na saúde e na beleza da sua rosa do deserto. E cá entre nós, sua inscrição não custa nada, né? Você ainda recebe uma consultoria gratuita de um agrônomo especializado em rosa do deserto. Diga aí se sua inscrição não vale a pena. Lembra que eu comparei o bokashi com um super-herói? Pois bem, como é que um adubo pode salvar quem está em perigo? Na verdade, não é bem assim. O bokashi não salva a rosa que está em perigo. O bokashi impede a rosa do deserto de entrar em perigo, o que é bem melhor, né? E como é isso? De que perigo você está falando, Thais? Bora lá! O bokashi atua diretamente em 3 frentes. A primeira, e a mais lógica, é na parte química. A gente já viu que o bokashi, por sua própria composição, é extremamente rico em nutrientes. O bokashi é um adubo completo. Possui todos os nutrientes que a planta precisa para sobreviver. Os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários e os micronutrientes. A gente fez um apanhado geral sobre esses nutrientes todos no vídeo sobre o enxofre. Vou deixar o link na descrição, caso você ainda não tenha assistido e tenha interesse sobre esse assunto. Bom, o nutriente que você pensar e o nutriente que sua planta precisar, o bokashi tem. Mas não basta ter todos os nutrientes. E isso vários adubos têm. Inclusive vários fertilizantes químicos também têm. Então, além de ser completo com todos os nutrientes, o bokashi influencia na capacidade de troca catiônica entre as raízes e o substrato. Não é porque o nutriente foi aplicado que a planta consegue absorver. É preciso criar todo o mecanismo dessa CTC para o nutriente realmente nutrir a rosa do deserto. E nisso, o bokashi é perito, inclusive facilitando a própria absorção dos nutrientes disponibilizados pelos fertilizantes químicos. E, claro, acelerando os nutrientes mais lentinhos da adubação orgânica. Então, se o bokashi sozinho já é ótimo, quando utilizado como um adubo complementar, ele potencializa os outros adubos ou fertilizantes. E aqui vai um alerta. O bokashi já é um adubo. Então, muito cuidado se for usar em conjunto com outros. Porque mesmo sendo orgânicos, quando os adubos são misturados, podem resultar numa superadubação e até mesmo pode intoxicar sua planta pelo excesso de alguns nutrientes. Pode usar junto? Pode, mas com cautela, dando espaços responsáveis na aplicação e respeitando as dosagens de cada um. Belezinha? Bom, além dos benefícios químicos, o bokashi também oferece benefícios na ordem física. Isso quer dizer que ele melhora a qualidade do substrato. Na agricultura orgânica, por exemplo, o bokashi é muito utilizado na recuperação de solos degradados, porque ele reestrutura o solo.
E o nosso substrato dentro de um vaso também. O uso contínuo do bokashi ajuda na aeração do substrato, porque ele aglutina partículas, ajudando a segurar a umidade, mas fazendo com que a água escorra, ao mesmo tempo que cria espaços para circular o ar. Ou seja, o melhor dos mundos quando se fala em substrato para rosa do deserto. E quem assistiu ao vídeo sobre substrato aqui no canal sabe exatamente do que eu estou falando. Se você ainda não viu, o link vai ficar aqui na descrição. Depois chegue lá. Mas não é só isso que o bokashi faz. Afinal, a gente está falando de um super adubo, né? O bokashi regula o pH do substrato. E tudo bem se você não costuma medir o pH do seu substrato. Realmente não é algo tão prático nem essencial de se saber. Mas se você usa fertilizantes químicos, é essencial você saber que os fertilizantes são sais. Por exemplo, um cloreto de potássio é quase a mesma coisa de um cloreto de sódio. Sabe o cloreto de sódio que a gente usa para temperar a comida? Quer dizer, quem tem hipertensão não, né? Aí usa outras coisas para temperar. Mas sabe o sal de cozinha? É um sal praticamente igual a esses sais dos fertilizantes. E o fertilizante químico saliniza o seu substrato. Então, se você aplica uma colherinha a cada 15 dias, e eu imagino e espero que você utilize a frequência e a dosagem recomendada pelo fabricante. Ainda assim, com uso contínuo, não vai demorar muito para seu substrato estar salinizado. E eu estou me referindo a esses fertilizantes químicos de jardinagem amadora. Porque se você usa fertilizante agrícola, aí só o bokashi mesmo para salvar. Porque esses fertilizantes podem até trazer um resultado imediato, e vão trazer. E quando a gente está falando de uma lavoura de milho, de feijão, tudo bem. Tudo bem do ponto de vista da planta, né? Desconsiderando aqui solo, meio ambiente. Mas para o desenvolvimento da planta, vá lá socar um superfosfato, seja simples, seja triplo, porque em 90 dias já vai se colher a planta. E se a gente está falando de variedades precoces, mal chega a 60 dias. Mas o que são 60 dias ou 90 na vida de uma rosa do deserto? Uma planta secular que vai ficar aí para os seus filhos, para os seus netos, claro, se você não matar ela antes. Então, no cultivo de uma rosa do deserto, não dá para copiar uma agricultura que é considerada anual, porque todo ano tem que plantar de novo. O bokashi consegue reverter e corrigir o estrago que os fertilizantes químicos fazem ao longo do tempo no substrato e, por consequência, nas raízes de sua rosa do deserto. E eu sempre vou repetir que a saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Em resumo, o bokashi não só regula, como praticamente neutraliza a acidez que os fertilizantes químicos provocam. Sensacional o moço, hein? A acidez é algo bem complicado. Mas nem foi esse vilão que eu me referi lá no começo. Eu estava pensando nos fungos e nas bactérias que causam a podridão da sua rosa do deserto, que pode ser de vários tipos, é causada pela proliferação de fungos ou de bactérias. E são diversos fungos e diversas bactérias que podem apodrecer uma rosa do deserto. Mas, pensando na podridão de raiz, o bokashi atua positivamente. E aí, já estamos entrando na parte biológica do bokashi. A gente já viu a parte física e a parte química. Lembra que eu citei os micro-organismos eficientes? Eles são fungos e bactérias, mas do bem. Existem vários micro-organismos do bem. E há milhares de anos a humanidade vem utilizando os micro-organismos do bem. Tá aí, as cervejas, os vinhos, os queijos, os pães, tudo isso vem da fermentação realizada pelos micro-organismos do bem. Os micro-organismos do mal, os vilões, são aqueles que apodrecem a nossa rosa do deserto. E o bokashi, que é um adubo vivo, é riquíssimo em micro-organismos do bem. E quando eles se espalham no substrato, eles competem e impedem que os micro-organismos do mal se desenvolvam. Na prática, isso quer dizer que raramente um substrato enriquecido com bokashi vai causar podridão na rosa do deserto, porque não tem espaço para esses fungos do mal chegarem. Simples assim. Agora me diga se isso não é lutar contra os vilões e sempre vencer. E um detalhe que é muito importante a gente frisar: a podridão não vem da água abundante que você rega sua rosa do deserto. Você deve regar sua rosa do deserto com abundância. A podridão vem do substrato de má qualidade, um substrato velho que empapa, um substrato que está inadequado para a rosa do deserto. E nisso a gente já viu que o bokashi também resolve. Então ele protege sua rosa do deserto da podridão pelo menos de 3 formas: melhorando a aeração do substrato,
impedindo o desenvolvimento dos micro-organismos do mal e nutrindo a sua planta, porque planta bem nutrida, planta equilibrada, não adoece. E aí vem o terceiro ponto que eu levantei quando comparei o bocashi com o super-herói. O primeiro ponto foi salvar quem está em perigo, que na verdade a gente já viu que é bem melhor, porque ele mantém o perigo longe. O segundo é a luta contra os vilões, seja a acidez do substrato, sejam os micro-organismos do mal. E a terceira condição que faz do bocashi um super queridinho é a de inspirar a melhor versão que nossas rosas do deserto podem ser. Mas nisso, modéstia à parte, eu também posso ajudar. Qual é a melhor versão que sua rosa do deserto pode querer se tornar? Uma rosa do deserto saudável e bonitona, não é mesmo? Ou pelo menos é isso que você sonha para ela. E aí, voltando aos benefícios aqui do canal, além de tudo que você pode usufruir com os vídeos gratuitos, que eu faço cada um com muita alegria, com muito prazer, você pode dar um passo além e entrar para o nosso clube Menolide. Inclusive, quero mandar um cheiro muito especial para cada florzinha que está chegando por lá, com muita gratidão e uma imensa honra de ter vocês lá. Para quem ainda não é membro e deseja conhecer os benefícios do clube, também vou deixar link na descrição. Mas assim por alto, só esclarecendo por que eu associei o Clube Menolide com a melhor versão de suas rosas do deserto, eu posso dizer que no clube são vários planos. As vantagens são acumulativas e variam de acordo com os planos. Mas tem desde conteúdo exclusivo na comunidade, perguntas respondidas em vídeos, consultorias em grupos, e aí eu consigo acompanhar e orientar caso a caso, lives exclusivas para tirar dúvida comigo, planejamento mensal do seu cultivo com orientação técnica, enfim, são muitos benefícios. Eu sugiro você ir lá dar uma olhadinha se deseja levar suas rosas do deserto para a melhor versão que elas podem ter. Que em essência é isso que o bocashi faz. Ao cuidar tão bem de nossas rosas do deserto, é impossível não vir junto a beleza e todo o esplendor que elas podem ter. Se você não conhece ou nunca usou o bocashi, eu recomendo que você faça um teste. Separe algumas de suas rosas do deserto e use direitinho por 6 meses, se você for meio agoniado ou meio agoniado. Mas se você já tem uma paciência treinada para mexer com as rosas do deserto, faça o teste por 1 ano. Tire foto no início e no final desse período. A foto é um recurso ótimo para a gente avaliar o desenvolvimento. Mas também registre com anotações o que acontece ao redor das suas plantas testáveis. Veja qual foi a incidência de pragas na sua coleção e repare quais foram as plantas que começaram com as pragas, quais são as que atraíram. Anote também as florações, quais foram as plantas que mais floresceram nesse período. Depois, volte aqui nesse vídeo e deixe seu comentário. Claro que eu já sei o resultado e confio tanto nesse resultado e quero que você tire suas próprias conclusões. Se você não conhece ou não tem um bocashi, mas ficou interessado, eu vou deixar link aqui na descrição de alguns bokashis que eu já usei e recomendo. Mas, de modo geral, se foi bocashi, tá valendo. Pode ser farelado, pode ser líquido. Se você achou interessante ou curioso tudo que o bocashi pode fazer, seja generosa, seja generoso e compartilhe com outros amantes da rosa do deserto para eles também conhecerem esse super-herói incrível das rosas do deserto. Um cheiro, te aguardo no nosso próximo vídeo e todo dia aqui na nossa comunidade do YouTube e claro, se você quiser, também no Clube Menolide. Bora florir o nosso mundo.